Segundo livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 33. Se você achou, diga amém. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos ao versículo de número 4 do capítulo 19. Diz assim o texto: tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Amém. Você vai tomar assento e vai dar um glória a Jesus, que talvez seja o único que você vai dar hoje. Amém, irmãos? Amém. Talvez seja o único e último glória que você vai dar hoje. Fala para o teu irmão, se prepara, irmão. Quem gostaria de um óleo, diga amém. Então peço o diácono para trazer óleo aí. Passar nas costas dos irmãos. Amém? Quem crê que Deus tem algo para nós? Tem muita gente querendo que Deus, ultimamente, fique massageando o seu ego. Sim ou não? Tem que massagear o ego dele. Você veio aqui para Deus massagear o seu ego ou você veio aqui para Deus tratar você? Você veio aqui? E nem sempre Deus nos trata com o remédio que nós escolhemos, mas o remédio que Ele quer atribuir a você. Amém? Então aproveita e dá mais um glória a Jesus. Vai ser o segundo desta noite. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Eu queria dar um título a essa mensagem. Eu tinha 2 títulos. Eu vou escolher o mais suave. O título original era O Peso da Correção de Deus. Mas eu vou dar um título mais suave, porque senão as pessoas já vão ficar preocupadas. Já estou vendo a gente aqui olhando para mim com os olhinhos preocupados. Vou falar sobre os conflitos de Davi. Fale comigo. Eu não sei por quais razões Deus me fez resgatar isso dos meus apontamentos na noite de ontem. Mas eu costumo ler alguns rascunhos que eu faço, algumas informações que eu deixo pendentes. E quando me sobra o tempo, dá para fazer alguma coisa, eu corro lá, fico lendo. Ontem, quando eu li isto aqui, isso me chamou a atenção. Eu quero crer que Deus quer dizer alguma coisa para mim e quiçá para você. Amém? Podemos considerar os conflitos de Davi, que se iniciaram quando ele pecou. Todos nós conhecemos a história de Davi. Ele pecou com Batseba, que era mulher de Urias, e para tentar resolver a questão, porque ele engravidou a mulher, ele então chama Joabe, manda Joabe colocar Urias na frente da batalha para que Urias fosse morto. E isto aconteceu. Tratou de dar um jeitinho brasileiro na resolução de um problema gravíssimo que ele houvera cometido. Feito isto, Urias morreu, porque Urias fora colocado por Joabe na frente de uma batalha. E como morreu, imediatamente o rei chama
Batseba para fazer parte da sua família. E tomou-a por mulher. Ela já estava grávida. E chegando o tempo determinado, ela deu à luz. Mas nesse espaço, nesse interregno entre a morte de Urias e a concepção do filho, Deus levantou um homem chamado Natã. Esse homem chega para Davi no momento em que Davi já tinha esquecido, entre aspas, não posso afirmar, possivelmente jogara no tempo essa questão, deixou o tempo resolver o problema, e quando ele menos espera, surge Natã, que por sinal era amigo dele, mas amigos, profetas à parte. Se Deus tiver que falar para você que é meu amigo, e Deus me usar, eu vou ser usado por Deus para falar para você. E se você for meu amigo e Deus te usar para falar comigo, eu vou receber a palavra. Amém, irmãos? Porque afinal de contas nós somos uma família. Amém? Sendo uma família, a palavra profética pode emergir, surgir, vir de alguém que faz parte da nossa família. E aí esse homem chega, conta uma história que eu vou eliminar, porque vocês já conhecem, por conta do tempo, mas ele, de forma muito incisiva e aguda, ele diz para o rei: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? Aí ele vai dizer para Davi: a Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Aí, no versículo de número 10, do capítulo 12 de 2 de Samuel, ele vai dizer: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, por sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Repita isso comigo. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Repita comigo: não morrerás. Todavia, aí que entra o problema. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Davi ficou 7 dias em jejum, 7 dias orando, 7 dias sem banhar-se, 7 dias implorando a Deus para que Deus poupasse o filho que nasceria, ou que tinha nascido, obviamente, de Batseba. Contudo, a palavra profética de que o garoto ia morrer já estava selada. E Deus não é como nós, que voltamos atrás. A palavra de Deus não volta vazia. Muito bem. Davi, quando a gente olha para essa história, o meu coração se dói por um grande homem chamado Davi. E alguém vai perguntar assim: mas pastor, como é que Davi, com toda essa mácula na sua biografia, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? É porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o homem com a visão divina de amor, de bondade, de misericórdia e de restauração. Fale comigo assim: Deus
quer restaurar vidas. Deus não está aqui para destruir vidas, mas Deus quer restaurar. Agora, Deus, não querendo destruir, ele vai dar uma lição a Davi. Pela responsabilidade que ele tinha. Deus vai dar uma lição. Depois dele conquistar grandes batalhas durante 20 anos, acumulou uma fortuna incalculável, vencedor em todas, no tempo em que ele deveria gozar a vida, viver apenas para o seu povo, administrando uma guerra e outra, talvez um gigante e outro, né? Ele começa, nesse momento da sua vida, a encarar o peso da correção de Deus. Nesse momento, começam surgindo conflitos na vida de Davi. Porque se nós pegarmos, fazer um apanhado das situações de Davi, você vai ver que a primeira tragédia que ocorre nele é a morte do filho de quem ele queria que nascesse, de Betseba, mas morreu o filho. Segunda tragédia foi a violação da virgindade de Tamar pelo irmão chamado Amon. E por conta desse estupro, mesmo que consentido, de Amnon contra a Tamar, gerou em Absalão uma revolta muito grande. E a terceira tragédia, Absalão arma um jeito de matar Amnon e consegue matá-lo. E aí o seu pai fica muito furioso. E ele foge para Talmai e ali fica durante um período. Terceira tragédia. Quarta tragédia. Depois Joabe chega, conversa com Davi sobre Absalão, que estava distante, resolve trazê-lo para perto. Ele fica mais 2 anos ali perto. Depois vai ficar mais 4 anos lá próximo ao palácio. E é ali que ele começa a traçar os seus planos de rebelião contra o seu próprio pai, fazendo-se de um homem muito inteligente, dizendo, se eu fosse juiz desta terra. Ali a gente vai ver a quarta tragédia da vida de Davi. É quando Absalão arma para lhe roubar o trono. Quem está entendendo, diga amém. Nesse momento, já passando o tempo, Absalão consegue declarar-se rei. E quando se declara rei, consegue os soldados à sua tutela, à sua batuta, e ele reúne um exército numerosíssimo, faz conselho com 2 homens que vocês conhecem, Aitofel, e ali Deus trabalha naquela situação. Quando a Davi toma conhecimento que Absalão se declarou rei, queria tomar e matar, ele ainda vai para o palácio logo em seguida, pega as mulheres, as concubinas do rei, violenta aquelas mulheres na frente de todo Israel, e Davi já está fugindo. Imagina esse homem agora fugindo com cerca de 600 homens do seu filho chamado Absalão. Era uma fuga humilhante, a quinta tragédia desse homem, fugindo com soldados, porque Absalão queria a sua morte. A sexta tragédia da vida de Davi é quando Absalão reúne todo esse exército e vai buscar Davi, que estava com poucos homens. Mesmo assim, com poucos homens, os soldados muito leais e fiéis a Davi lutam de forma tão aguerrida que o exército de Absalão perde a batalha e ele, correndo sobre um mulo, ele tem o seu fica pendurado num galho de árvore pelo seu pescoço e depois é atingido com uma lança e ali ele morre. A sexta tragédia na vida de Davi, a morte de Absalão, e agora, no enfrentamento dos seus soldados de Davi, que lhe eram leais, apesar do disparate do número elevado de soldados com Absalão, os soldados de Davi conseguem vencer, mas só que Absalão morre. E aí entra a sétima tragédia que eu vejo na vida deste homem. E essa sétima tragédia está no 2º livro de Samuel, no capítulo 19, versículo 7. É quando Davi, ao invés de comemorar a vitória que os seus soldados tiveram sobre seu filho Absalão, que lhe fora rebelde e que carecia da morte,
Lembrem-se do texto que eu pedi para vocês repetirem. Você não vai morrer. O Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Nem sempre é assim que acontece. No caso de Absalão, Deus permitiu que ele morresse por conta do pecado de rebelião que é comparável ao pecado de feitiçaria. E agora Davi, ao invés de levantar-se e falar para os seus soldados, vocês foram heróis, vocês foram vencedores, vocês conquistaram a nossa vitória, e eram poucos soldados diante do exército de Absalão. Davi entra para casa, diz o texto que nós lemos, subiu à sala que estava por cima da porta, e ali ficava chorando, andando de um lado para outro, dizendo, Absalão, Absalão, meu filho, ai, que me dera morrer por ti, Absalão, meu filho, porque alguém lhe contou a notícia da morte de Absalão. Afinal, eram dois homens. Ali a gente aprende uma mensagem muito grande, que quando um quis levar a mensagem, que era Aimaas e o outro era o Cuxita, um deles disse, Senhor, deixa eu também levar a mensagem. Mas na hora que ele correu, passou à frente do outro, mas quando chegou diante do rei, não teve a coragem de falar que o filho do rei morreu. O crente que não tem a coragem de dizer que o filho do rei morreu, é preciso passar pelo processo de Deus. Porque o nosso evangelho diz que o Cristo que nós servimos, que é o Rei dos Reis, morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós. Ali Davi começa a chorar. O luto pela morte de Absalão transformou a vitória em tristeza. Quase todos os soldados agora estavam esperando a palavra do rei, de incentivo, de elogio, de agradecimento ou de estímulo. E agora, os soldados estão ali, o povo vê o rei, toma conhecimento que o rei está chorando a morte de Absalão. Irmãos, talvez eu não vá conseguir fazer vocês compreenderem o conflito que estava no coração daquele homem. Mas vocês vão entender, pelo menos um pouquinho, um conflito. Um homem que deveria mostrar-se vitorioso diante do seu filho, ele agora está choroso diante da morte do filho. Mas por quê, pastor? Porque ele amava muito aquele filho, mas durante todo o período em que aquele jovem viveu, ele não foi o pai suficiente. Foi aprender que deveria ser pai depois que o filho morreu. Será que o recado serviu aí? Se não serviu, vou repetir. Durante todo o período em que Absalão esteve em Jerusalém, ficou 4 anos, depois mais 4 anos no palácio, ele poderia chamar o filho, conversar com o filho, tentar resgatar o filho, fazer tudo para o filho. Não. Ele deixou o filho chegar no ponto de querer matar o pai. Nesse momento, já não havia mais expectativa alguma de se relacionar com o filho. Quando o filho morre, ele desaba-se em choro, em lágrimas. Meu filho morreu, meu filho morreu. Aí eu vejo a falta do domínio da dor do luto. Por que isso, pastor? Talvez o remorso falava mais alto do que a tristeza da morte. Porque ele poderia ter sido um pai e não foi. Poderia ter sido um bom pai, e aquele jovem não morreria de forma tão terrível e tão humilhante. Mas no dia em que seu exército conquistou a vitória sobre o grande exército de Absalão, Davi entra em crise, entra em conflito. Ao invés de administrar o problema sentimental dele, se ele amava o filho, tinha que conter aquelas lágrimas, tinha que conter aquela crise, tinha que conter aquele conflito, porque havia soldados esperando que ele dissesse: vocês foram grandes, vocês foram bons, vocês foram leais, vocês foram fiéis. Agora os irmãos imaginam um exército de 600 homens enfrentando milhares de homens, ganham a vitória e o rei fica chorando dentro de um quarto. Quem está entendendo? E aí, ao invés de engrandecer aqueles homens que lutaram bravamente a seu favor, ele se entrega ao sentimento de remorso,
de achar que ele não foi um bom pai, e agora estava se lamentando. Irmãos, tem uma hora que a gente não pode se lamentar, a gente tem que seguir em frente. Tem uma hora que o choro não adianta, que a tristeza não adianta, que o arrependimento não adianta, que o remorso não adianta, porque agora já não adiantava mais. O que adiantava agora? Era Davi levantar a cabeça e dizer para os seus soldados: vocês foram heróis, vocês foram bons, vocês foram fiéis, eu vou agora fazer uma festa para vocês. E depois ia lá no seu particular e chorava, e reclamava, e lamuriava, e podia fazer o que quisesse, mas naquele momento ele tinha que sublimar a alegria dos soldados que estavam esperando. Quem não gostaria de chegar, ver o rei Davi, chegar lá e dizer para os seus soldados: atenção, pelotão, vocês foram fiéis. Nós temos aqui pessoal da Marinha, da Aeronáutica, sim ou não? Seria uma alegria, mas agora a gente vê um Davi enfrentando grandes conflitos. Diga comigo, grandes conflitos. Primeiro conflito, celebrar a vitória dos seus soldados ou chorar a morte do seu filho que fora morto pelos seus soldados. Olha que conflito. Celebrar a vitória dos seus soldados que mataram o seu filho, ou celebrar a morte do seu filho morto pelos seus soldados, ou chorar a morte do seu filho. Segundo conflito do rei: encorajar os que estavam vivos, que lhe salvaram a vida, ou continuar chorando que estava morto, que queria lhe tirar a vida. Quem está entendendo? Olha como é que... Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Terceiro conflito: chorar por um rebelde que pagou o preço da sua rebeldia, ou festejar os soldados que lhe guarneceram a vida. Quem sabe, às vezes, Deus trouxe você aqui que está vivendo um conflito muito grande no seu coração, na sua alma. E Deus está trabalhando já você para você entender que esse conflito pode ser resolvido se você fizer a opção correta. Viva o teu melhor e pare de se lamuriar, de chorar pelo leite derramado. O quarto conflito de Davi: celebrar a vitória do seu exército sobre Absalão, ou chorar o luto pela morte do seu filho Absalão. Ele tinha que decidir isso. Só que, texto que nós lemos, volto a afirmar mais uma vez: Absalão, meu filho, meu filho. Ah, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho. E os soldados que estavam ali? O quinto conflito deste homem: elogiar os soldados que lhe foram guerreiros leais, ou se em lutar por um filho que lhe foi rebelde, chamado Absalão. Eu creio que neste momento Davi perdeu um pouco o bom senso. Davi perdeu o equilíbrio. Davi perdeu o discernimento. Davi perdeu a sabedoria que Deus lhe houvera dado. E por que, pastor, que aconteceu tudo isso? Para nos deixar algumas lições. Porque nada está escrito por acaso, as coisas estão escritas para que Deus, através daqueles escritos, nos ensine algumas lições preciosas para a nossa vida. E há lições aqui neste texto que vão nos remeter a tomar todo o cuidado possível na nossa vida. Primeiro, com certas escolhas que fazemos na vida. Ceder ou correr? Tem hora que é melhor correr, meu irmão, do que ceder. 1 de Timóteo 2:22, foge dos desejos da mocidade. Pastor, será que é correr? É melhor correr. É melhor você ser um covarde vivo do que um herói morto. Segunda lição que eu aprendo aqui: há certas sementes que nós plantamos na vida. Só que há um momento em que você tem que entender se é o momento de plantar a semente ou de recolher outras que você já plantou. Quiçá a gente está muito preocupado em plantar novas sementes e é preciso você entender que algumas outras você vai ter que recolher ao invés de plantar. Davi começa a plantar um choro, uma tristeza, uma angústia que nada iria mudar mais. Nada iria mudar. E ainda, para piorar a situação,
O povo começou a ir embora para casa. O povo disse, o rei não está nem aí para nós. Os soldados disseram, senhora, nós vamos embora. Eu creio, imagino isso, que Joabe chegou e disse, pessoal, aguente um pouquinho só, fiquem aí, esperem, não vão embora agora não. O rei está lá com problemas, com dificuldades, mas ele vai vir falar com vocês. Naquele momento, Joabe vai lá e chama Davi a responsabilidade. E disse, rei, o senhor vai ficar aí chorando pela morte do seu filho? O senhor vai ficar se lamuriando? O senhor vai ficar em luto agora? Os teus homens estão lá. Eles foram vencedores. Eles livraram você da morte. Eles deram paz a você e a todos nós. Se o senhor não for lá, amanhã o senhor não vai ter mais um soldado sequer. Levanta essa tua cabeça. Vai lá. Fala para os teus homens. Diga para eles que eles foram heróis, que eles foram vencedores. Pare de ficar chorando a morte do seu filho. Parece que isso é um contrassenso sobre o aspecto humano. Parece que isso aí não bate, não casa muito com a ideia de que nós temos que chorar pelos nossos filhos. Mas é bom chorar enquanto eles estão vivos. Porque depois que vai chorar, o que está morto não adianta mais nada. Estamos vivendo uma geração de lágrimas pelos que morreram. E não de lágrimas pelos aqueles que a gente pode ainda ajudar. Se a igreja orasse, se vocês orassem, cuidassem mais das pessoas vivas, nós não estaremos chorando tanto dos nossos mortos. O extrato de Davi, o que Davi fez, ainda se reverbera nesses dias. Há uma sociedade que chora os mortos, mas não cuida dos mortos. E ainda chorando os mortos, não trabalham os vivos. Quanta gente precisando da nossa palavra, sim ou não? Aí, certas sementes que plantamos. A terceira lição é das atitudes que tomamos, fazer ou não fazer. Tem coisas que nós devemos fazer, sim ou não? Mas tem coisa que nós não devemos fazer. No momento que Joabe fala para ele, Joabe estava vislumbrando, dizendo para mim, dizendo para você, que se nós tomarmos a atitude correta e não tomarmos a atitude pós-mortem, não adianta chorar depois da morte, é preciso agora. Se você tem um filho, comece a cuidar do seu filho. Se você tem uma filha, comece a tratar sua filha agora, porque para você não chorar amanhã. O leite derramado, como aconteceu com Davi. E aí, o que o texto nos remete? Além dessas lições, isto evitaria 3 coisas indesejáveis. Quantas coisas? Primeira, a colheita desastrosa. Davi estava agora colhendo o que ele plantou lá atrás, sim ou não? Segunda, as tragédias decorrentes, por conta daquilo que ele fez lá no passado e não pôde e não quis se livrar, agora ele estava tendo uma tragédia decorrente. E a terceira coisa, os conflitos dolorosos. Se a gente pregando, a gente não pode imaginar a tristeza de Davi. Mas se ele amava profundamente o seu filho, eu fico imaginando como Davi estava. Devia estar desesperado, devia estar alucinado, estava deprimido, estava com angústia. E chorava, Absalão, meu filho, quem me dera morrera por ti. Mas agora, diga comigo, não adianta mais. Fala para o teu irmão do lado, cuida do seu filho enquanto há tempo. Pastor, quais são as lições que a gente pode extrair desse texto para a nossa meditação? Vou trazer algumas palavras para vocês, preste atenção nisso. Eu sei que a mensagem não é para você dar glória, não é para você pensar. Quem está pensando já, diga glória a Deus aí. Já está pensando? Fala para o teu irmão, já está pensando aí, irmão? Primeiro, a lei da semeadura é uma lei natural, mas se aplica no mundo espiritual e na vida de qualquer pessoa. E na vida, portanto, tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que plantar, você vai colher. A Bíblia diz em Gálatas 6 e 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso também colherá ou ceifará.
Um homem que poderia ter feito isso foi José. Se você ler Gênesis 39:9, quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, José diz para ela assim, ó: ninguém é maior nesta casa do que eu. E nenhuma coisa o meu senhor me vedou, senão a ti. Porquanto tu és mulher de Potifar. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa atitude de José o fez governador do Egito. Quem entendeu, diga amém. Se ele agora cedesse aos caprichos desta mulher, ele não seria nem um simples vassalo no reinado daquele faraó. Então veja que ele semeou a integridade, semeou o seu posicionamento diante da sedução, e ele foi honrado por Deus, ao cabo que Davi cedeu aos apelos, aos reclamos, à sedução, e depois passou por toda essa situação. Segunda lição que eu aprendo é que quando pecamos, Deus nos perdoa. Diga comigo, quando pecamos, Deus nos perdoa. Mas diga comigo, mas Deus não nos livra das consequências. E aí que, fala para o teu irmão, vai doer mais um pouquinho. 1 de Samuel 12:12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Não era o endosso de Deus sobre aquela atitude. Deus não estava ratificando o procedimento de Davi. Deus estava dizendo: nossa, você não vai morrer, mas vai lhe custar caro. Vai lhe custar, porque desprezastes a palavra do Senhor. E o que você fez em oculto, eu vou fazer isso publicamente. E foi o que aconteceu quando todo Israel viu Absalão deitando com as mulheres, as concubinas do seu pai. Então, quando pecamos, vamos dizer isso de novo, quando pecamos, Deus nos perdoa, mas não nos livra das consequências. Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Terceira lição que eu aprendo, diga comigo: o pecado gera conflitos. Mas fala alto aí, irmão, em nome de Jesus, vamos lá, 1, 2, 3. E transforma vitórias em tristeza. Preste atenção nisso. Uma das diferenças entre a semente do pecado e a semente da fruta madura é que a semente da fruta madura pode não nascer. Sim ou não? Pode não nascer. Mas a semente do pecado sempre nasce. E os resultados não são bons. Uma outra diferença é que a semente da fruta plantada gera frutos, mas você não é obrigado a colher. Você plantou uma semente de laranja, nasceu uma laranjeira, e essa laranjeira deu laranja. Você não é obrigado a colher aquela laranja. Mas na semente do pecado, você é obrigado a colher. Quem entendeu? Não, eu não quero. Você não quer? Mas já foi liberado. Você vai ter que colher. Então preste atenção nisso. Uma coisa interessante que eu aprendi, eu pude pesquisar isso, é sobre o bambu. Os estudiosos dizem que o bambu acontece debaixo da terra, através das suas raízes, e ninguém vê. Durante um longo período, as raízes vão se aprofundando na terra, se espalham pela terra, palmo a palmo, em silêncio. O broto do bambu está lá, pequenininho assim. Ó. Você está olhando para o bambu não cresce, mas está crescendo para baixo. 3, 4 anos depois, as raízes ainda continuam a construir uma rede compacta de ramificações. Mas o broto permanece
do mesmo tamanho. Somente depois que as raízes atingiram dezenas de metros, ao longo de 5 anos de incessante trabalho, é que o broto começa a se projetar para o crescimento, para fora da superfície. Se você quiser fazer um teste, plante uma semente de bambu e espera. Quando a gente lê isso aqui, o bambu cresce vertiginosamente. Depois desses anos todos crescendo para baixo, a uma altura de 25 metros. E aqui vai um conselho. Evita o pecado, pois ele é a semente maligna plantada no seu coração, que vai brotar, crescer e dar fruto agora. Diga comigo, na hora incerta. Às vezes nós achamos que vai acontecer na hora certa. Davi deveria imaginar que um belo dia, quando ele estivesse sentado no palácio, ia começar a acontecer algumas coisas pontuais e que ele pudesse administrar facilmente. Não. Na hora que ele estava mais fragilizado, na hora que ele perdeu o apoio de muita gente, na hora que seus filhos já tinham sido separados dele, na hora que tudo estava difícil, foi que veio à tona o fruto da semente do pecado. Quem está entendendo isso? A hora incerta, é a hora da nossa fragilidade, é a hora que a gente não está esperando nada. Quando você pensa que está indo tudo muito bem, de repente tudo aquilo desaba. Meu Deus, o que está acontecendo? Você está colhendo o fruto daquilo que você plantou lá atrás, que você nem se lembra mais, porque jogou na conta do tempo. Então o pecado gera conflito e transforma vitórias em tristeza. Quem entendeu, diga amém. Uma quarta lição que eu aprendo: a base de muitas tristezas tem como fundo o pecado não confessado. Porque o pecado não confessado, ele contamina. Ele contamina. Nesse sentido, disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então, diz o texto, que a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo. E diz mais, porque naquele mesmo dia, o povo dizia: muito triste está o rei por causa de seu filho. E ainda, no versículo 3, vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, o povo entrou às furtadelas na cidade, como se faz quando o envergonhado foge da peleja. Ou seja, as pessoas que era para festejar com Davi a vitória sobre o exército de Absalão, agora estavam indo para a cidade como se fossem pessoas que perderam a batalha, como se foge da peleja. Eles foram apressadamente fugindo, se escondendo, eles ficaram envergonhados do rei. Não é possível, nós tivemos uma grande vitória e agora o rei está lá chorando a morte do seu filho. Aí diz o versículo 3, eles entraram na cidade como faz quando o envergonhado foge da peleja. Eles foram com vergonha para casa. Eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, como diz Eclesiastes 3:4, tudo tem um tempo determinado. Tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Tem tempo de plantear e tem tempo de dançar. O tempo de chorar é o tempo da preparação. É o tempo do investimento, aonde você vai dispor energia, vai recusar muita coisa, não vai abrir mão dos seus valores morais, não vai ceder aos caprichos do pecado. É um sofrimento, talvez para você, mas lá na frente você vai ter o laurel da vitória, porque Deus vai te dar. Lá na frente você vai ver, valeu a pena eu ser fiel, porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida, então seja fiel. Livro aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5. Alegrai-vos com os que se alegram,
e chorai com os que choram. Este versículo não poderia ser aplicável a Davi, porque Davi era para se alegrar com os soldados e não se alegrou. E era para chorar com os que choram, mas não chorou. No tempo certo, há um tempo em que o nosso choro são sementes de Deus para a nossa vida. Há um tempo em que a gente chora muito, mas lá na frente nós vamos sorrir. Quem sabe você entrou aqui assim nesta noite, você tem chorado muito, você tem reclamado muito da sua situação, você está só chorando diante de Deus, mas você lá na frente vai ver o que Deus tem preparado para você, é muito maior. Ao contrário, o senso também, tem muita gente vivendo uma vida dissoluta, de satisfação, de prazer, de alegria, né? Curtindo tudo que o mundo oferece, mas lá na frente Deus vai pedir contas de tudo isso e o que tens preparado. Para quem será? Quem está entendendo, diga amém. Não temos o direito de querer repassar a nossa dor para aqueles que não têm responsabilidade moral sobre ela. Davi não tinha o direito de chorar a morte do seu filho para repassar a dor para os soldados que lhe foram leais e para o povo inteiro. Por quê? Porque eles não tinham responsabilidade moral sobre o pecado de Davi. A Bíblia fala claramente que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, eu não vou dar conta do seu pecado. É você que vai dar conta. Você também não vai dar conta do meu pecado. Cada um vai dar conta do seu pecado. Então, naquele momento, Davi queria repassar a dor, da tristeza, da angústia, para o povão todo, o povão lá esperando um rei. E o rei não foi o que o povo queria. Aí a gente aprende que quem quiser seguir após Jesus, tem que deixar sua cruz. Vir após ele, para ser dele discípulo. Não adianta a gente ficar achando que lá na frente tudo vai dar certo. Aquilo que a gente plantou vai dar errado lá na frente. Deus está dizendo isso aqui hoje, nesta noite. Para quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quero que você aprenda 2 lições para a gente terminar. Eu vou interromper, porque cada hora já está chegando ao final. 2 lições, não mais do que essa. Diante do que eu falei aqui, eu quero trazer 2 lições para vocês. Primeira lição: valorize as pessoas que te ajudam a conquistar uma vitória. Elas merecem o teu encorajamento, não a tua tristeza. Vamos dizer juntos? Valorize as pessoas que te ajudam a conquistar uma vitória. Elas não merecem a tua tristeza, mas o teu encorajamento. Então, tem alguém te ajudando, encoraja essa pessoa. Mas, se você está triste porque alguma coisa aconteceu com você, não repassa para outra pessoa. Ela não tem nada a ver com isso. Assuma na sua individualidade o seu erro. Segunda lição. Essa vai doer um pouquinho. Não há como interferir, diga comigo, não há como interferir quando Deus está tratando uma pessoa pela correção. Nós às vezes queremos ser bonzinho, Deus está corrigindo o irmão, aí vem o outro, pastor, nós temos que ajudar, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nenhuma ajuda vai mudar o agir de Deus. A questão não é a ajuda. A questão é que Deus está tratando ele. E se Deus está tratando ele, não se meta. Porque se você se meter, quem vai pegar rebordosa é você. Deixa Davi chorar. Mostre para Davi o que ele tem que fazer. Davi, aí Joabe chega para Davi e fala assim: rapaz, ou você levanta agora a tua cabeça, vai lá falar com os teus soldados, ou então você vai perder todo o seu exército. E eu fecho dizendo isso para vocês, como está no versículo de número 8. Diga comigo, é tempo de se levantar e atravessar o Jordão e recomeçar. O que eu quero dizer com isso?
Ainda que Deus esteja te corrigindo, ainda que a dor esteja muito grande, ainda que a angústia tomou posse, ainda que tudo aconteça, ainda há um Deus misericordioso no céu. Ainda há um Deus que vai dizer para você: levanta, atravessa o Jordão, recomece a tua vida. E o versículo 8 vai nos dizer: então o rei se levantou. Então o rei se levantou e assentou-se à porta. E quando isso aconteceu, fizeram saber a todo o povo. A notícia correu como se fosse fofoca. E a notícia era pelo correio daquela cidade, entre aspas: eis que o rei está assentado à porta. Quando falaram isso, quer dizer que ele não está mais chorando? Não. O rei está na porta. Se ele está na porta, ele tem coisa boa para nos dar. Se ele está na porta, é porque ele tem boas notícias. Se ele está na porta, ele vai dar encorajamento. Se ele está na porta, ele agora vai compartilhar com os seus a vitória que ele teve. Aí, diz o versículo 15: então o rei voltou e chegou até ao Jordão. E todo Judá veio a Gilgal se encontrar com o rei. Olha, ele está lá no Jordão, todos foram se encontrar com ele. Aquele momento da vida de Davi foi um momento muito precioso. Eu creio que Davi, isso aí eu imagino, que Davi aprendeu uma lição. Davi aprendeu uma lição que não vale a pena pecar, porque todo pecado tem uma consequência. Segundo, não adianta chorar o leite derramado, porque agora não vai mudar o status quo antes. Terceiro, ainda é tempo de a gente acreditar no recomeço. Ainda é tempo de a gente acreditar que a gente pode se levantar, que a gente pode se soerguer, que a gente pode tomar uma atitude. Bom, eu estou sofrendo isso, mas sabe de uma coisa? Eu não vou ficar mais trancado no meu quarto, chorando, reclamando a dor, sentindo a dor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, vou passar o meu Jordão e vou recomeçar, dando glória a Deus, dando aleluia, vivendo a plenitude do Evangelho e dizendo: o Senhor é misericordioso, bendito é o Rei de Israel, que é grande misericórdia para conosco. E o rei voltou. E quando o rei voltou, o povo foi se encontrar com ele. Sabe o que vai acontecer? Quando você tomar a atitude de parar de chorar o efeito daquilo que você mesmo plantou, comece a acreditar que você pode passar o Jordão e que Deus está de braços abertos para te receber e para encher você de vitória. Porque Davi, ao final da sua vida, e eu queria ler isso para vocês, queria que vocês ficassem de pé, mas não se distraia não, porque eu quero ler esse texto, que eu amo muito esse texto. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 23. Olhe para cá, fique ligado aí que eu quero deixar essa palavra para você, que é muito linda, quando Davi, já no final da sua história, no capítulo de número 23, e ele vai nos dizer, capítulo de número 23, e ele vai dizer assim, as últimas palavras de Davi. O escritor diz, as últimas palavras de Davi. E ele começa exatamente assim. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Essa biografia, ela demonstra claramente, este é um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus pode até dizer, preste atenção no que eu disse, pode até dizer, eu pequei, mas também dirá, eu me arrependo. E eu quero o teu perdão. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Que o coração de Deus é tão benigno para conosco, que Deus não nos livra das consequências, porque é a lei da semeadura. Mas Ele nos livra da morte. Ele nos livra da morte.
Então Davi chega ao final e fala, diz Davi. Ele não fala assim, ó, diz eu ou diz o rei, não, diz Davi. Ele, naquele momento, quando ele fala diz Davi, ele está falando de toda a sua biografia. Aquele garoto que ficava lá no campo, aquele garoto que lutou contra o gigante, aquele garoto que foi ungido rei de Israel, aquele garoto que ganhou grandes batalhas, aquele garoto, Davi, que também enfrentou problemas na sua vida, que enfrentou o pecado, cedeu ao pecado e teve grandes conflitos na sua vida. Diz Davi, eu sou Davi. Ele não mascarou a sua realidade, ele assumiu, eu sou Davi. Mas ele diz, eu fui levantado em altura, porque Deus não quer ver o homem caído. Deus quer levantar o homem, Deus quer levantar o homem, Deus quer levantar o homem. E ainda que você tenha caído, Deus tem poder para te levantar hoje ainda. E ele fala assim, o ungido do Deus de Jacó, Deus me ungiu. Ele fala assim, Deus me ungiu. Mas como? Você é um miserável pecador, mas Deus me ungiu. Por quê? A unção de Deus é para você continuar. A unção de Deus é para você prosseguir. A unção de Deus é para você vigiar. A unção de Deus é para você orar. A unção de Deus não é para você mais viver na vida de pecado, mas viver na presença de Deus. A unção de Deus é sobre a sua vida. E o suave em Salmos, porque Davi passa a agradecer a Deus em muitos dos seus salmos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi vai elogiar o Senhor em vários dos seus salmos. Davi vai engrandecer o Senhor em vários dos seus salmos. E aí, eu encerro dizendo, os conflitos de Davi poderão ser o conflito de muita gente nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe e que faça você compreender isso. Que os grandes conflitos de Davi podem retratar a vida de, quiçá, alguém aqui nesta noite. Mas o Deus de Davi é o mesmo Deus do pastor, é o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus nosso, e Ele está aqui nesta noite para tratar o nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos na tua vida, nas tuas mãos as vidas de cada pessoa que aqui está. A minha vida é a vida de todos nós. Permita, meu Deus, que essa palavra simples possa ter sido traduzida pelo Teu Espírito Santo ao coração das pessoas. E que esses que estão vivendo os seus conflitos possam se soerguer, sair dessa situação, levantar-se, passar o Jordão e declarar a vitória sobre os seus inimigos. Pai, permita que haja isso, que haja transformação nos corações. Nos livra de toda ação do inimigo que nos impulsiona ao pecado. Trata a gente, porque é melhor a gente ser tratado pelo Senhor do que ser tratado pelo inimigo. O inimigo quer nos destruir, quer jogar a gente na sarjeta, mas o Senhor quer nos levar para o céu. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos trata poderosamente. Faz uma obra preciosa em cada coração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus.